Eu, inclusive, vou ser também breve. Eu quero cumprimentar, antes de mais nada, a amiga senadora do Rio Grande do Norte, médica, Zenaide Maia, né? Eu diria que ela realmente tem tido uma postura aqui no Senado Federal decididamente a favor das pessoas, do povo, né, das pessoas mais vulneráveis, viajando pelo interior do Estado, né, conversando com as famílias, com as pessoas, se sensibilizando com muitas situações. E é uma pessoa com quem a gente pode contar assim, em todos os debates importantes para a população mais marginalizada, eu diria, doenças raras, pessoas com deficiência, mulheres, chefes de família, né, e educação, enfim. Né, então, parabéns. Eu gostei da expressão, ela é médica, dizendo, eu conheci a expressão desidratar na área médica. Agora, estão usando uma expressão médica e na reforma da Previdência e em outras situações. Não, o projeto foi desidratado em tantos bilhões. Né? Ainda bem, né? Quer dizer, houve uma cura para a desidratação, que foi o voto que foi dado no plenário, como tem um soro caseiro para desidratação, que até a minha tia Zilda Arnes, né, na Pastoral da Criança foi uma das coordenadoras, ela dizia, o carro abre alas, é o carro do soro caseiro. Por que isto? Porque ela começava a dar uma palestra, a criança estava ruim, lá na sala, no fundo e tal, começava a dar o soro com sal, açúcar e tal, com soro caseiro, e no final da palestra a criança já estava mais animada, né? Não morria por causa disso. E aqui na Previdência também, né? O soro caseiro foi o voto, no caso, né? Para combater a desidratação, no caso. Mas eu gostei, sabe? Achei super bacana a expressão. Mas eu quero cumprimentar os componentes da mesa, o Paulo Paim também, em primeiro lugar, amigo, senador, líder, né, nesta área, né, quando o Paulo Paim pede para assinar um destaque, um requerimento, uma proposta, a pessoa quer me explicar, eu digo, não me explica, porque eu assino sem explicação. Né, então, eu sou testemunha dessa história, viu? Muito obrigado, assino Flávio. E confio e conheço o Paulo Paim, que já está nos seus 70 anos quase, né? Mas a gente já se conhece há uns 30, né? Desde que você tinha uns 40, a barba nem era branca ainda, né? Também. Diga-se que do Estatuto da Pessoa com Deficiência ele foi o primeiro relator. Mas, enfim, hoje Paulo, a lei. Agora, eu achei, assim, a fala, eu já tinha escutado vários da mesa em outras ocasiões também, né? Mas eu considero esta produção, assim, muito interessante, né? Muito boa, né? Muito profunda, muito competente, uma análise adequada. E vou ler até terça-feira, garanto que eu já terei lido o texto todo, e isso nos orienta muito, né? Tudo bem. Dados que foram trazidos aqui, eu acho que até o povo, é interessante que o povo, toda essa discussão da Previdência foi conduzida de uma maneira em que as pessoas não sabem, no geral pelo menos, e nem os senadores, eu acho, o que está acontecendo. Vossa Excelência tem toda razão, a maioria não conhece o conjunto da obra. Aquilo que foi dito, por exemplo, que você vai se aposentar e vai contar os 100% das contribuições e ficou um ano desempregado, né, que foi o exemplo citado, simplesmente vai ser, durante 12 meses, zero. E isso, obviamente, vai diminuir, né, a contribuição. E muito. Ou dizer-se, por exemplo, que em 2005, né, a contribuição da União do orçamento fiscal era de 25%,
25, né? O orçamento da Seguridade. Era... Sim, da Seguridade. Não, o orçamento da União para a Seguridade. Era 25. A contribuição da União... Isso. Isso, exato. Vamos usar a palavra correta. A contribuição da União para o orçamento era de 25%, e em 2012 de 10%. E hoje de 33%. Só podia dar problema, né? Isso significa o que as pessoas têm que entender, e alguns falaram, mas a gente tem que insistir mais nisso, né, de que realmente a solução para tudo é o crescimento econômico, né, para a previdência e para todas as demais situações também, para geração de emprego, renda, né, bem-estar, casa, educação, dinheiro, para tudo isso. Então, eu penso assim, olha, que quando você fala que 50% dos trabalhadores não terão acesso aos benefícios da Previdência, eu fico pensando que, na verdade, o orçamento da Seguridade, da assistência, é que vai aumentar mais, né? Porque as pessoas terão assim, pensarão assim, bom, eu tenho uma aposentadoria de um salário mínimo pela Seguridade, não vou ter mais, vou ter que trabalhar até tanto, prefiro ter o BPC também, né? Quer dizer, começam a acontecer distorções a partir da falta de um debate mais adequado, né? E, aliás, a distorção já tinha acontecido antes, que tinham colocado o BPC na reforma da Previdência, né? Todos nós fomos contra, e o senador Tasso Gereissati, inclusive, retirou já no relatório dele, achando-se que BPC é Previdência, quando é assistência, quando PIS, ou abono salarial, é Previdência, não é Previdência, né? Quer dizer, a gente pode até discutir. Eu sou também da opinião de que a reforma da Previdência é importante, necessária, sempre é, né? Tudo na vida é. Reforma do Judiciário, nós temos fizemos 12 anos atrás, tem que ir modificando, melhorando, o mundo vai mudando, né? E o faturamento, quer dizer, as fontes de financiamento da Previdência em função da tecnologia, da inovação, dos novos rumos, da robótica, disso, daquilo, né? A gente tem que repensar, e ir repensando as coisas, para que haja esse seguro social, que vai deixar de existir, na verdade. Então, eu fico pensando que eu acho que nós deveríamos dar assim bastante importância. Aqui eu vi vários, eu não li ainda, né, mas, como eu disse, eu vou ler assim um olhar bastante específico para renúncias e desonerações. E a gente tem que olhar muito bem para isto, né? Muito bem, porque eu sou relator do Fundeb, de uma PEC aqui no Senado Federal, do Fundeb, que é o Fundo de Valorização dos Profissionais da Educação e Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. E a gente fica pensando como financiar a educação, né? Não seria até atribuição, eu acho que esse debate é atribuição de todos nós, mas o Executivo não está se preocupando com isso, né? Não está se preocupando com nada, não. Aonde que nós vamos tirar? Vamos tirar benefícios, diminuir benefícios, as pessoas vão lá, mas e outras fontes? Uma fonte, só uma, né? Uma fonte, 20 mil pessoas no Brasil ganham mais de 350 mil reais por mês na pessoa física de lucros e dividendos, e não pagam imposto de renda pelos últimos 25 anos já. Então, isso é bom que todos que nos acompanham pela TV Senado dizer, olha, 20 mil pessoas no Brasil têm lucros e dividendos superiores a 350 mil por mês na pessoa física. E são intocáveis, me permita que eu diga. Na pessoa física, e não paga o imposto de renda. E o João, que ganha, às vezes tem que fazer as contas, ganha R$2.000,
Não, se você ganhar 2.100, 2.200, vai pagar imposto de renda, como é que fica? Não, o sujeito ganha 350 mil por mês, já faz 25 anos. O que isso significaria em termos de dinheiro? Mais ou menos 100 bilhões por ano. 100 bilhões por ano. Como é para Em 10 anos daria o quê? Pois é. Daria o quê? Fecha a conta agora. Não, 25 10 anos daria 1 trilhão. O 100, tal de 1 tri. 100 bilhões por ano. 100 bilhões por ano, Né? 10 anos. O que daria 100 bilhões. São 25 anos, dariam 2 trilhões e 500 bilhões que deixaram de ser arrecadados. Houve uma lei ordinária no governo do Fernando Henrique Cardoso que desonerou com a desculpa de gerar emprego, que foi o que foi dito aqui também. Não, vamos gerar emprego, gerar renda. E por 25 anos as pessoas não pagam. Mas ninguém fala disso no governo. Não, vamos tirar de quem ganha R$2.000. Não são mais os 80%, são 100%. A média diminui, né? E coisa semelhante. Quem ia se aposentar com 2.000, que é um rico, né? Hoje em dia 2.000 é ricaço no Brasil, vai se aposentar com 1.000. E quem teria, às vezes, 1.600 se aposentaria e o governo estava mantendo com menos de um salário mínimo. O relator que mudou aqui e recebeu uma bronca homérica do governo federal porque o tasso mudou, tem que ser no mínimo um salário mínimo, mas era menos de um salário mínimo. Eram R$600, R$700. Quer dizer, uns absurdos. Mas eu votei a favor no primeiro turno, né? Mas eu acho que todos nós temos que ir falando para os parlamentares para pensarmos melhor nisso tudo, agora para o segundo turno também. Muito bem. Né? Porque, então, nós temos dinheiro suficiente, há os cadernos aí da Receita Federal que apontam para 400, 500 bilhões por ano, né, de renúncias e desonerações. Não é que algumas não sejam importantes, não é tudo assim, colocar, não, tudo ruim. Mas tem muita, quer dizer, quem ganha 350 mil por mês, eu repito, por mês, todo mundo entra lá na conta, sua R$350 mil por mês, ou mais. Não, e não tem imposto de renda. Olha, né? Alguma coisa está errada, né? Aponte para isso. Agora, o que eu quero dizer para estados e municípios que têm prefeitos, que nós estamos vibrando, porque vão 30 bi para estados e municípios. Não, e dá uma briga até. Mas se é o imposto de renda, vamos dizer, metade vai para estados e municípios e metade fica para o governo federal. Então você tiraria todos os estados e municípios da penúria, né, da situação falimentar em que se encontram, porque seria metade para estados e municípios, metade para a União. Então, 50 bi, 60 por ano, para estados e municípios. Pô, se muda o Brasil e tem dinheiro para a educação, porque o governo não quer aprovar o Fundeb, porque estados e municípios colocam 150 bilhões por ano na cesta do Fundeb, o governo federal mais ou menos 15 bilhões, 10% só, então estados e municípios que contribuem, e nós queremos aumentar esses 15 bilhões, que são 10%. Não tem dinheiro. Tem dinheiro. Só que ninguém tem coragem nesse governo, não tem coragem. Paulo Guedes, quero que ele tenha coragem. A gente quer ver coragem nesse governo Paulo Guedes, coragem do Bolsonaro, para ir buscar o dinheiro onde o pessoal não está pagando. Muito bem, muito né? bem. Tem que ter coragem. Né? Então, nesse sentido, que eu acho que esse material é bom, porque
a gente tem que também ter os dados, né? Dizer tantos por cento, aqui não tem, aqui está desonerado, lá está renúncia e tal. Então, parabéns, agradeço muito. Muito bem, eu passo a palavra de imediato ao senador Fabiano Contarato, que está sempre presente com a gente aqui, fez questão de vir aqui, esse debate da Previdência e os temas que estão na pauta posteriormente. Fabiano Contarato. Grande senador. Obrigado, senhor presidente. Paulo Paim, amigo, guerreiro. Só permite que eu registre o senador Paulo Rocha presente, sempre aqui na comissão, faço cumprimentos, veio aqui. Quero saudar todos os componentes da mesa. Presidente, é muito importante isso, né? Quando a gente fala contratação de cuidadores, significa para uma pessoa com deficiência, para uma pessoa com doença rara, para uma pessoa idosa, e não deixa de ser uma despesa de saúde, inclusive. Né? Isso tem que constar como despesa, né, que a família tem. Então, vem ao exame da Comissão de Direitos Humanos essa proposição que altera a legislação tributária para tornar dedutíveis do imposto sobre a renda das pessoas físicas as contribuições patronais recolhidas à Previdência incidentes sobre as remunerações pagas a cuidadores empregados. Para tanto, o artigo 1º do projeto altera o artigo 12 da Lei 9250, de 26 de dezembro de 95, acrescentando-lhe novo inciso. 2 outros artigos dispõem sobre a atribuição do Poder Executivo de elaborar estimativa de impacto orçamentário sobre a vigência da lei, postergada para o início do ano subsequente ao da apresentação da lei orçamentária, fundamentada na referida estimativa. Na justificação, o autor aduz que muitas famílias têm dificuldade para custear as despesas com profissionais cuidadores e, por isso, acabam pedindo demissão de seus empregos para ficar à disposição de seus parentes, sobretudo idosos. O projeto, então, permitir a dedução do imposto de renda serviria de compensação e evitaria o desemprego de profissionais e de membros das famílias que necessitam de cuidados especiais. Só estou aqui. Senhor presidente, é que eu estou lendo o relatório do senador Lucas Barreto, né? Imposto de renda, tá certo, desculpe. Muito bem. O projeto foi distribuído a essa comissão. Nos termos do inciso 6º do artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal, cabe a essa comissão opinar sobre proposições que digam respeito à proteção de pessoas com deficiência, crianças e idosos. É regimental, portanto, a análise da proposição por esta comissão. É meritória a atenção que o autor do projeto dedicou à assistência às crianças, idosos e pessoas com deficiência ou enfermas, que por razões de idade, desenvolvimento ou condição pessoal, dependem de suas famílias para sobreviver, pois não têm autonomia para exercer atividades básicas do cotidiano. Em nossa opinião, ao tornar dedutíveis do imposto sobre a renda das pessoas físicas as contribuições previdenciárias patronais devidas pela contratação de cuidadores, o projeto permitirá um alívio financeiro importante para as famílias brasileiras. Essa folga no orçamento familiar poderá, inclusive, ser reinvestida em atividades e equipamentos benéficos ao desenvolvimento e ao bem-estar de crianças, pessoas idosas com deficiência ou enfermas. Além disso, a compensação monetária que a proposição institui poderá significar, em curto prazo, uma interessante medida de estímulo à qualificação de cuidadores e ao emprego desses profissionais, com potenciais impactos positivos no mercado de trabalho. O senador Lucas Barreto
coloca no seu voto, né, que eu estou sendo relator ad hoc, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei do Senado número 170. Agora, senhor presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, que, bom, não vai ser votado hoje. Eu acho que eu, pessoalmente, teria uma dúvida aqui, né, se você faz isso tirando a contribuição previdenciária, que eu acho que não deve ser tirada, mas a despesa que você tem com um cuidador que esteja atendendo a pessoa idosa, a pessoa, vamos imaginar, com uma doença rara, o cuidador de uma pessoa com deficiência, que nós temos situações onde a pessoa com deficiência tem 60 anos, 70 anos, e os pais não têm nem condição física, às vezes, de cuidar da pessoa com deficiência para dar banho, ajudar, se for o caso, lógico, né? Mas isso tem que ser deduzido, na minha opinião, do imposto de renda e não da contribuição previdenciária, né? Então, por exemplo, ser considerado... Por exemplo, nós até aprovamos um projeto de lei quando a pessoa é uma pessoa com deficiência, com autismo, deficiência intelectual e tudo, e essa pessoa estuda numa escola de educação especial, você pode deduzir isso, senadora Leila, do imposto de renda, quer dizer, abater do imposto de renda. Nós ampliamos essa ideia para dizer, olha, também se você tiver uma pessoa com deficiência que estude numa escola comum, né, num processo de inclusão, que obviamente também possa deduzir isso do imposto de renda, mas não da contribuição patronal, se Vossa Excelência me permite. Como não vai ser hoje, eu vou pedir para a assessoria, inclusive, falarmos com o senador Lucas Barreto para ajustarmos, não meu ponto de vista, pelo menos, o projeto para irmos para o imposto de renda e não para a contribuição previdenciária. Muito bem. Obrigado. Uma despesa, lógico que se você tem um cuidador, é porque a pessoa apresenta alguma dificuldade de mobilidade, de saúde, está na cama e tal, inclusive incentiva o mercado de trabalho. Eu acho que o objetivo do senador Ciro Nogueira será atendido com a mudança, que ele quer valorizar isto, mas fazer uma pequena modificação. Mas Muito agradeço. Bem. Senador Gazenardi. Eu também dizer que concordo, é salutar, mas... O projeto é de sua autoria e a relatoria da senadora Mara Gabrilli, que é uma referência nessa área da pessoa com deficiência, mas eu diria que é um dos projetos mais importantes para a área da pessoa com deficiência, de sua autoria, que institui o Fundo Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, altera a lei número 9250, de 26 de dezembro de 95, e autoriza a deduzir do imposto sobre a renda das pessoas físicas e das pessoas jurídicas as doações feitas aos fundos controlados pelos Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência. É incrível que isso ainda não tenha acontecido, né? Quer dizer, a gente teria que ter o conselho, como tem o Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho do Idoso e outros conselhos da cultura, do esporte, onde você pode deduzir do imposto de renda e ter outras destinações de recursos para esses fundos, também agora haverá o Conselho, o Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para onde você poderá, dentro das regras já estabelecidas de renúncia fiscal, colocar o recurso para a pessoa com deficiência. Eu diria que é uma das leis assim que vão assim ter um impacto extremamente positivo sobre a área. A senadora Mara Gabrilli apresenta o voto pela aprovação, que é o meu voto também, como relator ad hoc do projeto de lei 552 de 2019, e ela faz duas emendas, né, ao artigo 2º, uma redação nova, fica instituído o Fundo Nacional dos Direitos
da pessoa com deficiência de natureza contábil, destinada a financiar as políticas públicas relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência, assim reconhecidos nos termos do artigo 2º da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. E também acrescente-se ao projeto de lei 552 de 2019 os artigos 3º e 4º, renumerando seus demais artigos. O fundo tem como finalidade assegurar recursos para as políticas que visam garantir os direitos sociais da pessoa com deficiência. 2. Criar condições para promover a autonomia, integração e participação efetiva na sociedade da pessoa com deficiência. E 3. Promover a superação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, nos transportes, nas comunicações e na informação, além das atitudinais e tecnológicas. Constituem recursos do fundo, que é a outra emenda, as contribuições, aliás, é a mesma emenda, mas no artigo 4º, constituem recursos dessa possibilidade do fundo, né, o inciso 1º, contribuições referidas nos artigos 5º e 6º dessa lei, que lhe forem destinadas. 2. As dotações especificamente consignadas no orçamento da União. 3. O produto da arrecadação das multas decorrentes do descumprimento das normas da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, o artigo 93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91. 4. O rendimento de suas aplicações financeiras. 5º, outros recursos que lhe forem destinados. Mas então só quero destacar, senador Paulo Paim, é uma lei importantíssima, porque isso vai permitir que nos estados e nos municípios você tenha o fundo para a pessoa com deficiência e lá eles possam também ter projetos que atendem esses objetivos da lei. Parabéns para Mara Gabrilli como relatora, sempre importante, e para Vossa Excelência como autor. Muito bom, e essa lei tramitando e sendo aprovada e depois não sendo vetada, vai ter um impacto muito importante para todas as famílias e que tenham filhos com deficiência e para as próprias pessoas com deficiência. Muito obrigado, senador Flávio Arnes, pelo... Eu só quero lembrar, presidente, já falei com Vossa Excelência, para o dia 24 termos audiência pública sobre a advocacia pública e particularmente nos municípios, procuradores municipais, que eles vão ter o congresso aqui, e aí a gente valorizaria isso.